Vamos então iniciar o nosso segundo convidado em 1080 segundos. É ele, o André Leite. Desde já quero-te agradecer por aceitares este desafio 1080 segundos. E para quem não te conhece, André, quem é o André Leite? Em primeiro lugar é Leitão, mas também não há problema nenhum em chamar-lhes Leite. Então vamos começar de novo. Ainda bem que está para cortar o primeiro minuto. Nem com uma credencial à frente. Nós não cortámos nada disto, isto foi programado. Tens de dar um segundo para me recompor, não é? Okay. Para vocês verem que isto é mesmo informal, nós não vamos cortar este momento para o pessoal depois se rir um bocado também na net. E vamos então lá dar início na segunda vez. Muito boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele o nosso segundo convidado do dia e então é o André Leitão. Exatamente. E então André Leitão, quem é o André Leitão para quem não te conhece? Olha, o André Leitão é muitas coisas. É professor de Educação Física, é músico, pelo menos no sentido de músico de uma pessoa que cria música, que gosta de criar música, não no sentido formal. Portanto, tive formação na área musical em outros instrumentos, mas nunca na guitarra. E foi um processo longo até encontrar a guitarra como um instrumento favorito e que eu realmente gostava de tocar e de passar muito tempo a praticar a guitarra. E depois sou todas as outras coisas, não é? Sou aquelas coisas que todos nós gostamos de ser, um filho, um bom filho, penso eu, um bom amigo, todo esse tipo de questões que fazem de nós pessoas. Não é? Onde é que nasce essa tua paixão pela música? Olha, neste caso, pela guitarra. São duas questões diferentes, sabes? Pela música, foi mesmo desde criança. Eu sempre que vi um instrumento musical, um teclado, uma guitarra também, mas principalmente o teclado, que foi quando o meu avô me ofereceu o meu primeiro teclado. Eu gostava muito de brincar naquilo, não sabia bem o que estava a fazer, devia ter para aí uns 5 ou 6 anos, mas brincava com aquilo e gravava coisas. Portanto, eu acho até que antes de ser músico eu sou o criador, portanto eu gosto de fazer coisas, é essa a minha área mesmo. E depois sim, entra o lado do músico, que é o lado que suporta esse lado criativo e que me permite fazer coisas. Também gosto bastante de escrever, e foi assim desde pequeno a brincar. Depois passei para o piano, que também não foi coisa que colou. Tive 4 aulas de violino, que apesar de adorar o instrumento, não dava para tocar o género de música que eu queria e criar a música que eu queria fazer. E depois sim, vi a guitarra e apaixonei-me imediatamente e pronto, foi um processo fantástico de aprender a tocar guitarra, de muito prazer, e depois começar mesmo a fazer coisas e felizmente consegui ter a sorte de encontrar pessoas fantásticas, como é o caso do Nuno que aqui está, que é o vocalista da minha banda, dos Cabos Soltos, e todos os outros elementos. São pessoas fantásticas que me ajudam a pôr isto para a frente. Engraçado que ele falou em cabos soltos, vocês não se esqueceram de ligar os cabos. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Aliás, a nossa nova hashtag é Soltem os Cabos, portanto, criada pela namorada do Nuno. Portanto, essa é a nossa hashtag. Há quantos anos é que tu treinas a guitarra? A guitarra estou a tocá-la há cerca de 6 anos, por volta disso. E é como todo o processo, no início é bastante intenso, uma pessoa passa ali muito tempo e depois começa a deixar aos poucos. E noto que às vezes me torno desleixado em algumas coisas, mas fico feliz de saber que toco todos os dias. É uma coisa que acho que nunca aconteceu, nem mesmo na escrita. Eu não consigo escrever todos os dias. E portanto, aliás, é uma coisa natural, não é uma coisa que eu acordo e pá, olha, hoje vou ter que pegar na guitarra e treinar escalas ou tentar fazer qualquer coisa. Não, eu acordo mesmo com essa vontade, sabes, com esse prazer de pegar na guitarra e pá, fazer qualquer coisa, nem saia mal ou saia bem, e é uma paixão mesmo muito grande. Treinas muitas horas por dia? Eu atualmente não digo treinar. Ao início sim, prática de escalas,
e todo esse tipo de coisas, e acordes. Agora, estou numa fase em que fiz, pronto, em coautoria com o meu grande amigo Paulo Soares, que também é guitarrista, muito melhor do que eu, já agora, e em coautoria com ele fiz este trabalho. E portanto todo o meu esforço tem sido dedicado a aperfeiçoar isto. Agora estamos com a banda, estamos a ensaiar há 6 meses, estamos a tentar levar o nosso álbum ao vivo para a estrada e apresentar isso. O álbum já tem 1 ano, mas entretanto ficámos sem baterista e portanto inviabilizou que nós pudéssemos já estar a tocar. Esperemos que a gente consiga resolver isso em breve e que estejamos a tocar ao vivo, que é a nossa verdadeira paixão. Quando é que nasce esse projeto? Bom, esse projeto partiu de mim. Eu estava noutra banda chamada Why Not, que era uma banda de mistura, tanto tocávamos covers como originais. Eu gostava muito do projeto e também das pessoas que lá estavam, e tive a oportunidade de colocar coisas minhas, coloquei 2 temas, só que tinha sempre a necessidade de chegar a casa e fazer coisas, sabes? E houve um Natal, eu sou da Serra da Estrela, portanto vivo no Porto e também nasci no Porto, mas os meus pais são da Serra da Estrela e eu vou lá passar muitas férias e tenho lá os meus amigos todos. E o projeto nasceu mesmo aí. Eu chegava à casa à noite e apetecia-me criar coisas e deu-me para magicar um álbum, mas queria fazer uma coisa diferente. Eu sempre gostei muito de contar histórias e uma das nossas bandas favoritas é os Pink Floyd. Tudo o que é dos anos 60, de rock progressivo, é uma das grandes influências nossas. Se bem que eu não acho que a nossa banda, sabes que as influências que nós temos depois não se espelham na nossa música. Eu posso ter uma influência de uma certa área, mas depois eu vou tocar e criar uma coisa completamente diferente. Mas uma das nossas grandes influências é essa. E sabes que nos anos 70 as coisas eram tão boas porque eu também não quero ser demasiado nostálgico, também não acho, sim, eu não acho que... Não, é mais para o pessoal não estar aqui a chorar, não é isso, é que as pessoas também às vezes têm tendência a aprender só o passado e eu não acho que a música esteja tão mal como as pessoas dizem, e não tenho nada aquele discurso de quem dera que fossem os anos 70, percebes? Eu estou a falar mesmo a nível de criativo, portanto saíam álbuns muito criativos, eu adoro ouvir álbuns dos anos 70, 80 também, e aquilo tinha mais do que não só música. Eu queria fazer uma coisa assim, então decidi criar um álbum conceptual. E falei com o Paulo e disse: olha, Paulo, tenho aqui, já fiz 5, 6 músicas, isto é um álbum conceptual, vamos contar uma história. E estou a pensar, nós temos a banda, não é? Não quero atrapalhar isso e portanto eu queria fazer uma coisa mesmo informal. Portanto, eu vou convidar toda a gente que eu conheço para participar no álbum, que toque, e quero fazer uma coisa que mistura música com teatro. E vou chamar atores e vou fazer e tive a sorte dele aceitar e de me ajudar depois com a criação musical. E olha, eu fiz exatamente como tu. Eu cheguei à página de Facebook, eu precisava de 2 atores e fui à procura. E abri chat com as pessoas, percebes? Às vezes também é preciso ter essa iniciativa e eu acredito que quando a gente fala com as pessoas de forma aberta, as pessoas também são receptivas connosco. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a abrir chats e encontrei 2 atores que fazem as partes dos personagens, portanto a história tem uma trama, não é? E misturámos aquilo com a música. Depois é um álbum que também é muito instrumental, somos guitarristas, estamos daqueles solos cheios de efeitos, percebes? E depois tentar as músicas com voz, levar uma coisa um bocado também que seja fácil de ouvir, também misturar uma espécie de rock com um pop, um rock progressivo com um pop. E pronto, e olha, acho que saiu uma coisa diferente, eu pelo menos estou contente com o álbum. Neste momento nós não temos o álbum já para venda na banda, só está na loja Louis Louis do Porto, só lá é que agora se consegue arranjar e portanto, como vês, pronto, foi uma coisa que correu bem. Agora estamos a querer levar o projeto para a estrada e fazer um novo álbum. Percebes? Trouxeste-nos alguma coisa desse álbum para aqui hoje? Sim. Então vamos dar início com uma performance do Leitão. Estou a brincar, mas ele sabe que eu sou assim. Eu sei.
Então esta... Já agora eu vou apresentar, o André Leitão trouxe o vocalista deles e daí estarmos a fazer 1080 segundos com o André Leitão como convidado, mas um co-convidado que nos vai presentear com a sua voz, está bem? Pronto. Já agora apresenta-te. Nuno Gonçalves. Não é para mim, que eu já conheço. Nuno Gonçalves Leitão. Pronto, deixa-me só apresentar a música. A música chama-se Viagem de Volta e pronto, a música é mesmo a última do álbum e conta a história final em que o personagem principal morre e reencarna no corpo de um bebê novamente, para viver outra vez. Pronto, a história da música é essa.
falas aí na tua música da reencarnação, tu acreditas na vida para além da morte? Eu não acredito, o personagem acredita. É essa a grande magia de fazermos este tipo de coisas e de criarmos personagens, é que podemos falar através deles e colocar-nos na sua pele, independentemente das nossas ideias. E portanto, eu sou uma pessoa que não acredita na reencarnação, pelo menos nessa forma que eu acho que tu estejas a falar. Mas o personagem não é que acredita, ele passa mesmo por essa reencarnação, sabes? E o álbum abre com uma música instrumental chamada Amanhecer Parte 1, em que significa o nascimento dele, e depois termina com Amanhecer Parte 2, que significa o novo nascer dele, num novo corpo, numa nova consciência, sem sequer se lembrar de tudo o que tinha passado antes. E termina com um choro de bebê. Opa, e olha, agora fazes-me falar desta coisa que te estava a dizer há bocado, destas brincadeiras que a gente faz, que por exemplo, tu pegas na Amanhecer Parte 2 e colas com a Amanhecer Parte 1 trocadas, portanto a Parte 2 e a Parte 1, e fazem as duas uma música completa, como se aquele amanhecer fosse apenas um, sabes, daquela pessoa. É um ciclo, não é? É um ciclo, exatamente. E nós temos isso ao longo do álbum todo, temos lá muitas coisas escondidas, que ninguém vai ligar, mas nós ligamos, percebes? Nós gostamos de ter uma coisa ali e sabemos que tem toda aquela profundidade, e é isso mesmo que nos move. Ao longo da vida, tu falas de um ciclo: nascer, aprendizagem, morrer, nascer, aprendizagem, morrer. Já algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Sim, passa-me todos os dias, e acho que todos temos aquele momento engraçado em miúdos, não é? Em que nos viramos para os nossos pais, seja o pai, seja a mãe, e dá-nos aquele pânico total. A mim aconteceu-me, e comecei a chorar muito, e o meu pai disse-me na altura, olha, o sentido da vida é a gente deixar outra pessoa, é eu ter-te deixado a ti. Portanto, essa é a ideia do meu pai, pelo menos que ele me passou na altura em que eu tive esse ataque, e que está muito vivo na minha cabeça. Depois, é uma coisa que eu pesquiso, sabes, sobre todos os dias, gosto muito de ler acerca disso, e descobri que a melhor resposta é que ela não existe, porque tu vais ler, por exemplo, um livro fantástico acerca disso é o Fédon, do Platão, em que o Sócrates está condenado à morte, não é? Ele tem que beber o veneno, porque foi contra os direitos republicanos, e então essa parte do Fédon é toda o Sócrates a fazer uma apologia acerca da alma. Será que a alma existe? Será que não existe? O que é a alma? Será que é visível? Será que não é? E é o Sócrates do outro lado a tentar argumentar com ele. E sabes o que é engraçado nesse livro? É que o Sócrates passa o livro todo, vai buscar Arquimedes, vai buscar filósofos, vai buscar tudo, e cria pontos com que eu concordo e não concordo, mas argumentos muito bons. E sabes qual é a última frase que ele diz antes de morrer? Ele bebe veneno, não é? Antes vai tomar um banho, o Platão acompanha-o, e depois, ele antes de morrer vira-se para o Platão e diz, olha, não te esqueças que devemos um galo ao Aclistes, ou lá como é que se chamava, paga, e morre. Estás a ver? Ou seja... Paga as tuas dívidas antes de morrer. Exatamente, ou seja, nós devemos o galo, paga. E é fantástico, porque tu vês um livro inteiro com uma profundidade enorme acerca de se a alma existe, se não existe, e ele acaba assim, não te esqueças que a gente deve um galo, vê se pagas isso. E é mesmo isso, sabes? É esse o sentido da vida. É a gente viver uma vida plena, com propósito. Eu acho que a grande fonte de infelicidade em algumas pessoas é exatamente a de não estarem a fazer aquilo que gostariam de estar a fazer. E isso é devido a enormes motivos que muitas vezes até são extrínsecos às pessoas, percebes? Mas julgo que a razão é mesmo essa. E depois há pior. Há pessoas que têm enormes dons e que nunca chegam a descobrir. Eu pelo menos acredito nisso. Eu acredito que há pessoas que têm dons muito grandes e morrem e nem sequer sabem, e o mundo também não sabe. E tu chegas ao final de contas e dizes também para que é que interessa, não é? Portanto,
a pessoa não foi capaz de descobrir isso. E é por isso que me sinto grato todos os dias de, pode haver muita gente a dizer que eu sou bom a tocar guitarra, gente a dizer que eu sou mau, mas isso na realidade não me interessa. A guitarra faz-me feliz, eu estou com a guitarra, faz-me feliz. E só isso, percebes, de ter encontrado esta paixão, para mim já valeu. E agora é fazer coisas, também em outras áreas distintas, e fazer, e depois morrer a dizer, aos meus filhos, paga as tuas dívidas. Paga aí a dívida. É isso. Foi giro. Que idade é que tu tens, André? 27. 27. Essa tua paixão pelas artes, tens uma noção de como é que ela nasce? Sim, o meu Porque pai... tens aqui uma grande mistura de coisas, ou seja, Sim. desde a música, desde o instrumento, desde a literatura, Sim. tens aqui uma mistura muito grande de coisas. Sim, o meu pai é pintor. Ele estudou no Porto, nas Belas Artes, e também é professor de artes visuais. E pronto, é lá da Serra da Estrela, não é? E eu desde pequeno que cresço nesse ambiente, ajudá-lo a levar os quadros para as exposições, a conversar com gente com uma cultura muito fixe, que te incita a ler coisas, percebes? E livros que nunca lerias na vida, e ainda hoje sou grato, ainda no outro dia uma pessoa me recomendou um livro que eu sei que nunca na vida ia pegar naquilo se a pessoa não me tivesse recomendado. Que é? E o livro também é um de Platão, é um compêndio, recomendo dois, esse e um do Agostinho da Silva, que ainda estou para ler, que é a biografia dele. Mas eu vi o formato do livro e estou a ganhar coragem, aquilo é um calhamaço assim um bocado grande. Mas o de Platão, exatamente por causa disso, porque eu quando vou pesquisar coisas só leio acerca do que me interessa, percebes? Eu não sou capaz de... Eu fui ler Platão, por exemplo, nesse caso, para descobrir acerca da alma. O resto não me interessa, percebes? E essa pessoa, eu gosto de usar muito esse livro quando me perguntam acerca disso, e essa pessoa disse, olha, já leste a República? Eu não. A República passa-se antes, e é toda a questão de como Sócrates foi parar foi parar aquela situação, e tem a ver com uma disputa muito grande dele pela liberdade. Pronto, e já lá tenho livro em casa. Já é um princípio. Sim, nunca na vida. E eu acho que isso também é o grande problema da malta. Eu acho que toda a gente gosta de ler. Acho que o problema é que as pessoas não leem aquilo que querem, lá está, percebes? E muitas vezes... Não fazem o filtro. Não fazem filtro e muitas vezes vão pelo nome. Por exemplo, eu não consigo ler Saramago, percebes? Eu gostava de estar aqui ao teu lado e dizer, o Saramago, adoro, eu não consigo ler Saramago, mas lá está, não é porque ele seja bom ou mau. Ele é um excelente escritor, não é? Como toda a gente sabe, e é um grande nome português, ainda bem que ele existiu, mas eu não consigo entrar no estilo de escrita dele, assim como algumas pessoas não entram no nosso estilo de música, percebes? Não quer dizer que seja mau, quer dizer que não é o estilo da pessoa, pronto, é por isso que existem vários estilos musicais, que vão desde o punk rock até ao pop, ao rock, etc. E qual foi o livro mais espetacular que tu leste até hoje? Não faças essa pergunta. Sabes que isto vai ser um dia complicado. Olha, boa sorte já agora. Cheio de boas perguntas. Foi o mais espetacular. Eu vou estar... já sabes que isto amanhã posso reformular, não é? Claro, amanhã podes ler o melhor. O livro mais espetacular que eu li foi o Atlas das Nuvens, do David Mitchell. Porque o autor... mete-me a falar de música a seguir, por favor. Já estou a tratar disso. O autor faz uma coisa muito engraçada, que é aquilo que eu te estava a dizer, que a gente tenta fazer com a música. Que é reformular aquilo, percebes? Nós na música vivemos uma fase, por exemplo, eu e tu crescemos numa fase em que os CDs eram super importantes. Nós gostávamos de comprar os CDs, gostávamos de ver o que é que estava nos booklets, gostávamos de ter o objeto físico na mão, percebes? Sim, e muitas vezes aquele objeto para nós era tudo e andávamos com aquilo até naqueles pocket, nos compact CDs. disc players. Antes disso havia o vinil e até havia aquelas maletas, que eu não vivi essa fase, infelizmente. E sabes que agora a malta está a crescer numa era digital, está a crescer na fase do MP3.
que eu ainda apanhei um bocado, eu acho que tu já não deves ter apanhado, ainda apanhei um bocado a fase crescente do MP3. Opa, isso retirou aquela magia toda que tu tens em fazer uma coisa diferente, porque a música é música. E apesar de tu veres que, por exemplo, no nosso álbum, tu vês que é uma coisa diferente, quando começam os atores a falar lá no meio, tu dizes, bolas, pensava que estava a ouvir um álbum de música, e de repente começa aqui uma coisa tipo teatro. Mas nós quisemos fazer do objeto CD uma coisa muito diferente. Quisemos tornar aquilo uma coisa única, não uma caixa com um objeto que tu guardas na prateleira e acabou. Portanto, nós fizemos o CD, está dividido em atos, como se o nosso álbum fosse uma peça de teatro. E depois o nosso booklet é um póster que se desdobra e tens uma espécie de banda desenhada com a história toda do álbum, com as letras, e tu ficas a perceber só com aquele booklet, podes estar a ouvir e a acompanhar as imagens e percebes imediatamente a história toda que se está a passar. E depois também incluímos um texto de escrita criativa também baseado no conto, percebes? Ou seja, não é só um CD que tu levas para casa, é ali uma coisa que tu abres e ainda ficas ali algum tempo a ver, percebes? E nós temos muito esse cuidado. Voltando ao livro, esse autor fez isso com o livro. Pá, que eu até agora pesquisei e não encontrei mais nenhum autor que fizesse isso, mas posso estar enganado, confesso, porque descobri há pouco tempo. Então o que é que ele faz? O livro dele são na realidade 6 histórias diferentes. E ele cortou as histórias como uma cebola, ou seja, tu começas a ler o livro começa em 1956, numa altura, e vai avançando no tempo, e ele conta-te um bocado de uma história, metade da primeira história, corta-te. No momento de auge em que está a acontecer algo de super importante. Parece as novelas. Do género, mas em livro. É o chamado cliffhanger, não é? Ele corta-te e começa-te uma segunda história, completamente diferente, ok? A mesma coisa, auge, corta. Terceira história, a mesma coisa, auge, corta. E chega à quarta história, é uma história toda completa, que lês do início ao fim, e depois começa-te a terminar as histórias que tinham começado anteriormente. Começa da última, termina-te, até o fim do livro. Não sei se estás a perceber, imaginas uma cebola e as histórias estão divididas como uma cebola. E tu chegas ao fim e dizes, que 6 histórias engraçadas, mas começas a reparar em coisas. É que as personagens têm o mesmo sinal. A personagem principal tem o mesmo sinal, que é uma estrela nas costas. E começas a perceber que aquilo é, na realidade, a mesma pessoa a reencarnar. Várias vezes ao longo do tempo, e em que lhe acontece sempre a mesma coisa. Bem, na maior parte das vezes, não quero dar spoiler, mas na maior parte das vezes acontece sempre a mesma coisa. Estás a ver? É muito engraçado. E umas vezes é mulher, outras vezes é homem. Sim, tem que ser a minha resposta, é essa, é o Atlas das Nuvens, de David Mitchell. Vamos introduzir outro momento musical, então, tirando a parte que eu não gosto da cebola, pronto, se resto. Gostei da história. Há os cebolas mole. Mas quem me conhece sabe que eu não gosto mesmo de cebola. É sério? Mas gostei da brincadeira, é sério. Para a próxima pegas no limão ou uma laranja, estou a brincar. Não tem camadas. A ideia da cebola é ter aquelas camadas todas. Vamos? Vamos embora?
Pá, tu tocas muito bem e ele canta muito bem. Ah, não. Menos esta parte do fim. Menos a parte Tinha que puxar mais assim, não é? Ele faz uma impressão muito boa de Sam Smith. Façam. Fazes. Gosto mais do lírico, assim. São Smith. Olha uma coisa, como é que fazem a seleção das pessoas para o vosso álbum? Pois, isso Ou seja, quando tu começaste a idealizar a ideia toda, como é que tu começaste a pegar nas personagens que irias utilizar e as pessoas que iriam fazer parte desse álbum? nas personagens. E não só, e dos músicos e no caso dele que canta, como é que chegaste a esse processo todo? Olha, em primeiro lugar, a ideia foi criar a história, não é? Foi criar uma história que também tivesse algum tipo de mensagem, que não fosse inócua. E então peguei e peguei também um bocado, como todos os criadores fazem, como o convidado anterior muito bem explicou, pegamos também nas nossas, vamos ali ao nosso âmago e criei uma personagem que quer ser livre, que se despede do emprego e vai viajar pelo mundo. E vai viajar pelo mundo e descobre uma vila escondida, no meio da montanha, completamente escondida, em que não existe a maldade. Não existem prisões, as pessoas não trancam as portas de casa, as crianças brincam ao ar livre cá fora, não existe tecnologia. E ele fica preso naquela realidade e apaixona-se por uma pessoa de lá, que é esta segunda música que tocámos agora, é a música que descreve a vila. Ele apaixona-se por uma pessoa por lá e fica lá. E de repente a cidade é invadida por um regime nazi, militarista, que começa a queimar a cidade toda. Eu não sei se posso ser gráfico ou não, mas Aqui podes dizer tudo. há pessoas, pronto, não, a encarnação da maldade, portanto as pessoas são violadas, percebes? Uma coisa mesmo bastante negra. E na música seguinte indicamos que o personagem tem alguma característica que o faz ser um alvo desse regime, não especificamos qual. Se é a tendência sexual, portanto se ele é homossexual ou não, se é negro, portanto se é uma questão de cor, não especificamos, mas ele tem ali qualquer coisa que faz com que seja um alvo do regime e que se ele não fugir dali é rapidamente preso. E então temos uma música seguinte, instrumental, em que as duas personagens, ele e a amada, tentam fugir da vila e são capturados pelos militares e pelos cães. E depois ele acorda na prisão, sem saber da namorada, e olha pela janela da prisão e canta uma carta a Deus, que é a música do meio do álbum, que chama-se mesmo Carta a Deus, em que ele canta uma música a Deus e pergunta-lhe se ele existe, porque é que aquilo tudo aconteceu, não é? Porque é que uma vila que era tão bela, tão perfeita, em que a maldade não existia, porque é que aquilo foi tudo destruído, porque é que... antes temos um discurso do general com o ator, o Diogo Dias, que foi teu convidado. Ele faz o general muito bem, ali com a voz colocada, e agora, isto é tudo como eu quero, vocês estão proibidos de pensar, acabaram-se os livros, trabalho, casa, e não há cá mais nada, e fazem isto, estás a ver? Assim, uma coisa também muito engraçada, temos estes momentos de teatro, e ele canta essa música a Deus, regressando. E na música seguinte, o sargento da prisão, que governa a prisão, aparece com a namorada dele debaixo do braço e com uma arma e obrigou o nosso personagem principal a escolher entre ele e a namorada. Um deles tinha que morrer. E aquela fase clichê eu não queria fazer, sabes? Ele morrer pela namorada. Não queria mesmo. Porque não é real. E o nosso personagem principal escolhe a namorada. Em momento de stress total, momento de vai, foi uma coisa que eu li acerca disso, não sei até que fundamento tem, é o significado do legado morto no carro, não sei se sabes, se chama-se legado morto, segundo o que eu li, porque a pessoa que vai a conduzir, nos momentos-chave, menos de um segundo, o instinto de sobrevivência é sempre superior, e ele tem a tendência sempre a salvar-se a ele e a mandar a salvar o seu lado e a mandar o lado contrário para a morte. Por isso é que se chama o legado morto. De certeza que se calhar encontras outras histórias que explicam, mas foi aquele ali. E eu baseei-me nisso para a música, sabes? E ele estava ali no momento de stress. Vai. E ele à última escolhe salvar a pele dele. E a namorada dele leva um tiro na cabeça
à frente dele. E ele fica lá na prisão, com a prisão toda ensanguentada, o sargento fecha-lhe a porta, e na música seguinte é ele entrar em completo desespero, com a atitude covarde que ele teve, sem vontade nenhuma de viver, e de repente, na música seguinte ele suicida-se, e é aí que acontece a viagem de volta, que foi a primeira música que tocámos. Pronto, em que tens o grafismo do nosso álbum, em que aparece ele assim a voar no espaço, e depois o corpo atrás já é mais jovem e vai até ficar um bebê, e ele encarna outra vez. Esperemos que não para cometer os mesmos erros e com mais sorte na vida seguinte, não é? Neste álbum que tu falas... Desculpa, deixa-me só responder à tua segunda questão, que é muito importante, que é com as pessoas com quem eu trabalho. Isso ainda é mais importante do que a história, porque eu sou apenas um guitarrista, percebes? Eu tenho essa plena consciência, e sem as pessoas que estiveram comigo, eu nunca na vida tinha conseguido levar isto a cabo, e portanto desculpa ter-te interrompido, mas é mesmo muito importante. É mesmo muito importante, eu tenho que agradecer, mesmo muito, principalmente ao Paulo Soares, que esteve comigo, que fez as coisas e continua comigo, continua a acreditar em mim, continua a acreditar em nós, nos cabos todos no projeto, e vamos levar isto para a estrada e vamos fazer uma coisa engraçada. E depois, a todas as outras pessoas que convidaram, olha, o Nuno eu tinha o conhecido num concurso de talentos em que a gente participou com a banda anterior, eu ouvi a voz de Nuno e eu disse, tem que ser isto, eu tenho que falar com ele e tenho que o convidar para o álbum. Não é o único que canta no álbum, não é o único que canta no álbum, também temos outras convidadas, temos duas raparigas que também cantam fantásticas, a Joana e a Paula. Temos dois baixos, que é o Carlos Azevedo, o Cláudio Torres. Temos 3 baixos, ainda há o David Rodrigues, que é o meu colega da Serra da Estrela, também gravou uma faixa, percebes? Portanto, a minha seleção para escolher as pessoas que participaram no álbum foi apenas essa. Pessoas amigas que gostem de tocar, não é preciso que sejam virtuosas, não é preciso que sejam Jimi Hendrix, percebes? No instrumento que eles tocam. O que interessa é que toquem com alma e que saibam tocar as notas, não é? Isso também é importante. Se forem tocar as coisas fora de tom, também não interessa. Mas que toquem as coisas com alma. Foi a minha única seleção. E claro, e convidei mesmo toda a gente. Agora, o projeto com a banda é uma coisa muito diferente, porque, como é óbvio, eu não consigo levar as pessoas todas, nem vou arriscar aqui a dizer o nome das pessoas que participaram no álbum, com medo de me esquecer de alguma, e de ser um bocado injusto. Portanto, o álbum é uma coisa e agora na banda nós somos 6, são os principais, esses vou dizer o nome. Portanto, eu sou um dos guitarristas, o Paulo é o outro guitarrista, o Nuno é o vocalista, que aqui está, temos o Cláudio Torres no baixo, o Carlos Azevedo no sintetizador e no piano, e temos o Alberto Souza na bateria. Essa é a nossa banda, porque logisticamente eu não conseguiria incluir toda a gente. Depois a ideia é o Diogo fazer uma entrada em que ele narra a história e queremos ali uma coisa um bocado tipo teatro, que a nossa ideia de concerto ao vivo é também assim uma coisa diferente. Estamos a falar do Diogo Divagações. Sim. Já passou por aqui. Já passou por aqui. Exato. A ideia é mesmo isso, é não ires ver um concerto de música, a gente não quer isso. Não quer que tu chegues que é legítimo, repara, eu não estou aqui a dizer que não é, percebes? Eu já toquei e é fantástico, eu todos os dias vou ver bandas e gosto muito. Eu estou a falar em nós em concreto, queremos aparecer com uma coisa diferente, queremos que não vejas só um concerto de música, queremos que a banda esteja a tocar, mas esteja a acontecer algo à frente, sabes? E que até que estejamos, por exemplo, há uma música que é Ponte Morta, em que o exército invade a vila, começa com o som de marcha, sabes, de soldados. E, por exemplo, eu imagino uns atores a entrarem fardados à frente das pessoas e termos um retroprojetor atrás que também ajuda a explicar a história, para as pessoas perceberem também que as músicas estão todas ligadas e que aquilo é um álbum conceptual. Portanto, estamos com ideias de fazer uma coisa assim, vamos ver se conseguimos, espero que sim. Nós vamos finalizar 1080 segundos com o André, mas antes eu vou buscar aqui uma coisa com o Nuno. Vocês sabem cantar a música. Ui, agora estou preocupado. Estamos a brincar com vocês. Ora bem, vamos então finalizar com uma última música deles, à escolha deles e à vontade deles, neste 1080 segundos com o Nuno e com o André.
Está bem? Ok. Agora chama-se o improviso. Que não sei se vai haver, porque repara, nós somos uma banda de 6 pessoas e nós tivemos que adaptar muita coisa. Isto é uma versão muito simplista das músicas, percebes? Tivemos que adaptar mesmo muita coisa para conseguir pôr as duas guitarras aqui. Mas podemos repetir um tema? Pode ser. A Viagem de Volta, por exemplo. Ou... Pode Sim? ser, pode. Pronto, vamos lá. Principalmente O para chamado quem não encore. ouviu e quem está a chegar. O chamado encore. Até porque é aí que tudo começa, não é? Morreram e vai começar tudo Sim. de novo. Vamos? Vamos lá.
Obrigado. Foi 1080 segundos com o André Leitão. Se quiserem colocar alguma questão, André, é muito simples. Basta enviar o e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao André e será ele o próprio a responder às vossas questões. Por isso, comentar, partilhar e dar feedback sobre o vídeo é importante. E desde já também vos quero avisar que o meu próximo convidado numa sessão ao vivo aqui às 10 da noite será o Nuno. Ele já tinha sido convidado através do André. Hoje não poderia estar aqui a contar a história dele porque eles têm coisas a fazer mais para a frente, durante o dia, e então ele estará numa sessão ao vivo às quartas-feiras às 10 da noite no futuro. Quando nós lançarmos o banner, automaticamente vocês também vão saber disso. Quanto ao André Leitão, é muito simples, questões em esc@1080segundos.com, irei direcionar essas questões ao André e será ele o próprio a responder às vossas questões. E muito obrigado pelo convite, deixa-me só te agradecer. Obrigado então por assistirem e até um próximo convidado. Vamos no segundo do dia, ainda temos um dia longo que ainda faltam 11. Obrigado. Obrigado pelo convite.